O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu cego dessa passagem do Evangelho que a gente escutou, tem muito claro o que ele quer, o que ele tem que pedir para Jesus, que para nós parece óbvio, até a pergunta de Jesus parece que ele pergunta algo óbvio, né? Se um cego pede ajuda para Jesus, então parece que está sobrando a própria pergunta que Jesus faz para ele: o que tu queres que eu te faça? Mas essa resposta do cego não é tão óbvia como a gente pensa. Muitas pessoas não têm claro o que elas devem pedir, o que é bom para elas. De fato, tem muitos até fugiam, não queriam ser curados. Hoje a gente tem também o triste espetáculo das pessoas em situação de rua, e parece que se a gente se aproximasse de uma pessoa dessas e perguntasse: o que você quer? Para nós seria óbvio o que ele nos diria, o que nos responderia, né? Eu quero sair da rua, não quero mais morar na rua, quero ter uma casa, quero ter um lar, quero ter uma vida, uma profissão, uma família. Mas não é essa a resposta que a gente escuta muitas vezes, porque muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos, não sabemos o que nós precisamos. Até no nível humano, né? Muitas vezes quando falavam com aquele, praticamente o inventor do automóvel como a gente conhece ele hoje, o Henry Ford, né? Que criou aquela linha de montagem para os automóveis, e falavam muitas vezes para ele escutar a opinião das pessoas, e ele dizia: se eu tivesse escutado a opinião das pessoas sobre o que elas queriam, se eu tivesse ouvido o que as pessoas queriam antes de começar minha fábrica de carros, as pessoas diriam para mim: eu preciso de cavalos mais velozes. Então, as pessoas não sabem o que elas querem, não têm clareza. E o Novo Testamento nos diz isso, né? Não sabemos o que pedir. É o Espírito Santo que vem em nosso auxílio e que nos ensina, nos abre os olhos
para a gente saber qual a nossa verdadeira necessidade. E aqui, irmãos e irmãs, a gente encontra, às vezes, tanta cegueira no nosso povo cristão. A gente acabou de escutar a primeira leitura, onde Cristo se dirige às 7 igrejas e, de certo modo, em cada uma dessas mensagens, Ele mostra um aspecto da sua igreja, tanto um aspecto positivo, como alguma coisa que precisa melhorar, que precisa ser corrigida. Aqui, para a igreja de Éfeso, ele faz um elogio e uma crítica. Ele elogia a igreja de Éfeso porque ela defendeu a doutrina da fé contra as heresias, contra pessoas que queriam desencaminhar da doutrina. Mas ele, no meio dessa luta, ele faz uma crítica. As pessoas lutando tanto para manter a doutrina esqueceram do início, do princípio. E no princípio o que estava? No princípio estava o amor. Então ele faz essa crítica: você esqueceu o primeiro amor, esqueceu que o amor vinha primeiro. E o que acontece quando a gente esquece que o amor vem primeiro? A gente acaba pouco a pouco transformando a nossa fé cristã numa ideologia. Santo Ambrósio dizia, na sua época, e também depois repetido por outros padres da igreja, no meio das confusões doutrinais e das confusões que existem em cada tempo, em cada época da história, a gente tem uma tentação, o cristão sofre a tentação de virar um teimoso. E os teimosos, eles podem até ser heróis, mas eles não servem para ser testemunhas, porque a única coisa que Cristo quer que a gente testemunhe no fim de tudo é a caridade, é o amor. E mesmo quando a gente corrige a doutrina errada do nosso irmão, ou quando a gente defende de alguma heresia, por que a gente faz isso? Por causa do amor. É o amor que está no início de tudo. Então, aquele que perde o amor, ele começa a defender a redenção, a vida redimida, mas de uma forma não redimida, ou seja, de uma forma, de um pensamento que é próprio do mundo. Como Jesus teve que chamar a atenção de Tiago e João, que ele dava esse apelido bem-humorado para eles de os filhos do trovão, por causa do gênio forte que eles tinham. Quando uma cidade da Samaria se recusou a receber Jesus e os seus discípulos, João e Tiago foram até Jesus e perguntaram: Mestre, tu nos deixas que a gente reze pedindo que caia fogo do céu, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, pela falta de hospitalidade, que caia fogo no céu sobre essa cidade que recusou a nos tratar com hospitalidade. E Jesus repreende Tiago e João. E alguns manuscritos dessa passagem do Evangelho colocam um acréscimo. Jesus diz para eles: não sabeis de que espírito sois. Então, não é por você defender a fé católica que você está fazendo a coisa certa. Depende do espírito com que você faz isso. Porque
até o demônio pode citar as Escrituras, como ele fez, tentando Jesus, mas diz 1000 verdades para você cair numa mentira. E se a gente defende a vida, a fé, a experiência cristã de uma forma não cristã, a gente está fazendo uma péssima propaganda da nossa fé, porque a gente está fazendo com que no mundo se diga: vejam como eles são violentos, vejam como eles são duros, intransigentes, etc., como eles não acolhem, vejam como eles não agem com caridade, etc., etc. Então, não basta a gente estar lutando com Cristo, temos que lutar ao modo de Cristo. E o modo de Cristo é esse, é desse amor que nos amou primeiro. Então, se hoje Jesus vem a nós, e vem a nós na Eucaristia, onde nós estamos mais perto de Cristo do que aquele cego de Jericó, e se Ele nos pergunta: o que tu queres? A gente deve pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, e que hoje, respondendo à palavra de Deus, a gente responda: Senhor, me faz voltar para o primeiro amor, para esse amor que me amou primeiro, para que eu, fazendo de novo a experiência desse amor, saiba não apenas professar a fé, a vida cristã, mas faça isso ao teu modo, não do meu jeito, mas do teu jeito, esse jeito que nos ama, que nos perdoa, que mostra misericórdia para conosco.